Foi. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Voltamos aqui. Vamos tentar fazer uma breve passada sobre o que é revisão bibliográfica sistemática. Não sei se a gente vai conseguir, porque o tempo está apertado, mas vamos fazer uma primeira tentativa, né? Só para orientar vocês. Eu tenho um material resumido, que eu não vou desenvolver ele muito agora por conta da falta de tempo, mas eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês só para o que é mais importante em relação ao que é chamado método Prisma. Deixa eu encontrar ele aqui. Achei, método Prisma. Então, o que é uma revisão sistemática? Tá? Ela é sistemática porque você estabelece o passo a passo que você faz. Você demonstra para o leitor exatamente qual foi o passo a passo que você utilizou para demonstrar o rigor que você teve na hora de seleção dos textos. Tá? A ideia de uma revisão sistemática e meta-análise, aqui no caso, é justamente você não cair no que em ciência a gente costuma chamar do cherry picking, que é você escolher aqueles textos que te interessam e ignorar aqueles que não interessam. Então, a proposta da revisão sistemática é você ser muito sincero com o que você faz e com a leitura que você estabelece dos textos que você achou. Tá? Então, a gente tem esse método Prisma, que eu não vou ler em inglês, vocês que se virem, coloquem no Google Tradutor e manda a mulher do Google falar, tá? Que ele é feito em dois tempos, né? Que é um primeiro tempo do Prisma Checklist e depois do Prisma Diagrama de Fluxo, em que a gente tem esse passo a passo aqui de 6 etapas, né? Então, primeira etapa, a escolha dos descritores. Tá? Então, no primeiro ponto, a gente tem que ver, dentro da revisão bibliográfica que você quer fazer, quais são os descritores. Tá? Então, você quer falar sobre obesidade, comorbidade de transtornos mentais? Essas podem ser 3 palavras-chave: obesidade, comorbidade, transtorno mental. Tá? Depois de você escolher as palavras-chave, você estabelece os critérios de inclusão e exclusão. Tá? Então, você vai trabalhar com apenas pesquisas práticas, né? Que tem algum tipo de experimento, ou de entrevista, ou de observação. Você vai trabalhar com textos que sejam dos últimos 10 anos. Você estabelece quais são os critérios de inclusão e exclusão dos textos que vocês vão ler. Tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, indicar os bancos de dados. Tá? Em geral, nas pesquisas brasileiras, nós usamos Cielo, PepSic e Lilacs. Existem outras plataformas que são PubMed, Cochrane, tem o de psicologia da APA, que se eu não me engano é PsycInf, alguma coisa assim. O problema dessas outras plataformas é que os textos são em inglês, então atualmente parece que o sistema de tradução automática está no nível de qualidade bom, né? Então é possível utilizar. Tá? Para uma monografia ou para um artigo em português, é questão de escolha. Tá? É possível que, para uma monografia no Brasil, em língua portuguesa, nós podemos utilizar apenas as plataformas brasileiras, Cielo, PepSic, Lilacs. Super possível, sem problema nenhum. E isso pode até ser um critério de inclusão. Então, a gente vai fazer revisão bibliográfica sistemática do estudo sobre as comorbidades psiquiátricas em pessoas obesas na literatura científica brasileira. Isso gera uma monografia bonita, tá? Sem problema nenhum. Tá? Terceira etapa, indicar a estratégia de busca.
tá? Então, se você vai usar o conectivo e ou o conectivo ou, tá? Então, por exemplo, numa iniciação científica do ano passado, a gente fez uma revisão sistemática em que a gente estudou psicologia e religião ou espiritualidade. Nós colocamos religião e espiritualidade como sinônimos dentro ali da nossa metodologia, e aí a gente coloca o E. Então, eu preciso de textos que sejam de psicologia e religião, ou de psicologia e espiritualidade. Nesse caso, religião e espiritualidade, a gente coloca ou, um ou outro. Tá? E aí, dentro do método de vocês, vocês podem especificar. É o quê? A obesidade, então, psicologia e obesidade. Então, você vai fazer o filtro dos estudos de obesidade no campo da psicologia? Pode ser. Aí, vai depender da estratégia que você cria com seu orientador. Quarto passo é você indicar o processo de leitura. Então, em geral, a gente faz uma primeira seleção pelo título, lemos os títulos. Aí a gente exclui aquilo que de cara não serve para a gente. Segunda etapa, lemos os resumos. E aí, a partir do resumo, a gente descarta aquilo que não é interessante. Terceira etapa, texto completo. E aí a gente vai indicando quantos textos foram excluídos e mantidos, para a gente chegar no número final, que vai ser o número de textos que foram efetivamente estudados. E aí, depois dessa seleção feita, a gente produz o diagrama de fluxo, para indicar, que eu tenho um exemplo no slide seguinte, e é interessante também que vocês identifiquem, vocês explicitem quais são os limites ou os seus vieses, né? Um pouco naquilo que eu comentei num outro vídeo sobre a honestidade intelectual. Então, é interessante que, de partida, você possa expressar quais são os seus limites e os seus vieses. Então, aqui tem um exemplo de um diagrama de fluxo. Vou dar um zoom para... não está dando zoom. Não está bom para ver. Enfim, espero que vocês consigam ver aí. Então, aqui tem um diagrama de fluxo, tá? Aqui foi a primeira etapa. Então, usando os descritores na plataforma Cielo, PepSic, Lilacs e Google Acadêmico. Aí, só um parênteses, não aconselho o Google Acadêmico para revisão sistemática, tá? Porque o Google Acadêmico, ele pega textos que não são apenas revistas científicas. Então, pega livro, pega resumo de congresso. Nessa pesquisa aqui, só foi como exemplo, eu coloquei para situar. Então, no tema que eu pesquisei, no Cielo, eu encontrei 2 artigos, no PepSic, 4 artigos, Lilacs, 37 artigos, Google Acadêmico, 12 artigos. Total, 55. Fiz a leitura dos títulos e excluí 31. Acho que tem um problema de matemática aqui, gente, que depois eu teria que consertar, tá? Estranhamente, enfim. Sobraram 23 artigos, que aí, no caso, na verdade, seriam 24, né? Acho que aqui que é matemática que complicou aqui. Aí eu peguei esses 24. Aqui eu excluí pelo título e também os artigos repetidos, tá? Então, pode acontecer de plataformas diferentes indicarem o mesmo artigo, aí a gente tira o repetido. Depois de desses 24 aqui, eu li todos os resumos, e aí eu separei, né, eu excluí 10 que não tinham a ver com o tema que eu estava estudando. No fim, sobraram 13, né, ou 14, dependendo da minha matemática aqui. 1 do Cielo, 3 do PepSic, 6 do Lilacs e 4 do Google Acadêmico. Esse é o meu diagrama de fluxo, tá?
Uma outra possibilidade também que se costuma fazer é essa tabela, tá? Uma tabela de resumo dos artigos encontrados, né? Normalmente você tem autor, título, aí vem revista, metodologia e principais achados. Vai depender muito de qual é a proposta, né? Nesse aqui, eu peguei aqui, não lembro de qual artigo, eu deveria ter colocado aqui a referência, não coloquei. Esse artigo aqui, ele estava mais focado em saber qual era o tipo de metodologia, né? Era alguma coisa assim. Então aqui ele coloca metodologia qualitativa, quantitativa, mista, porque o foco dele era esse, tá? Na revisão de vocês, eu particularmente gosto que vocês explicitem qual é a metodologia, se é artigo de revisão, artigo de ensaio teórico, entrevista semi-estruturada, entrevista estruturada. Acho legal fazer esse mapeamento também. Essa tabela, ela vai ser um grande resumo da sua revisão sistemática, tá? Depois disso, depois dos artigos selecionados e tabelados, você cria a tabela logo de início, e aí, obviamente, que depois os resultados, né, principais achados, você só vai preencher no final, né? Porque, enfim. Você estabelece, então, a leitura de todos os artigos e depois você vai separando em critério de análise, né? Categorias de análise, no caso. Então, na nossa pesquisa do PIBIC, né, da iniciação científica, que foi sobre psicologia, religião e espiritualidade, a gente criou 4 critérios de análise a partir do que a gente achou, que era, não vou lembrar agora de cabeça, mas era religião e saúde, religião e sexualidade, é, enfim, não vou lembrar de cabeça. Mas a gente fez esses Sentido critérios. de vida, Hã? sentido de vida e manejo do psicólogo. Isso. Então, esses foram os 4 critérios de análise, e aí a gente identificou em que os artigos concordam, discordam, quais são os argumentos, a gente faz toda uma narrativa apresentando os elementos que os artigos divulgaram. Tá? Então, uma coisa que eu lembro dessa revisão que a gente fez que me chamou muita atenção é que, da totalidade dos artigos, 80%, 90% eram de métodos qualitativos com um número muito pequeno de participantes. Em média, 10, no máximo 13 participantes. Então, isso também é um dado relevante, né? Assim, né? Esse tema, na psicologia brasileira, ele é estudado quase que exclusivamente pelo método qualitativo. Tá? Então, é um achado que dá um bom debate. Isso gera uma característica interessante aí para o tema. Tá? Bem, então é isso. Deixa eu. Agora eu vou mudar aqui a minha tela, que é para dar mudar aqui exemplo para vocês. Eu vou entrar no Cielo para a gente poder fazer aqui uma avaliação, né? Tentar aqui fazer uma pesquisa. Então a gente está aqui no site do Cielo, que é uma plataforma de artigos em português. E aí a gente vai fazer uma pesquisinha rápida aqui, tá? Então vamos pegar aqui obesidade, nosso primeiro descritor. Aí aqui tem aqui, ó, adicionar outro campo. Percebam que está aqui, ó, and. Se vocês clicarem, tá or e and not. And not é uma forma de exclusão, né? No nosso caso, eu quero obesidade and transtorno mental. Eu posso até adicionar outro aqui
colocar or transtornos mentais, no plural. Se bobear, posso até colocar ainda aqui transtornos psiquiátricos, porque são equivalentes. Vamos ver o que nós achamos. Ó, então, a princípio, nós achamos 3.358 artigos, ou seja, humanamente impossível. E aí aqui a gente tem uma seleção, a gente pode filtrar, e todos do Brasil, por acaso. Ó, então aqui a gente pode filtrar. Podemos fazer um filtro de português, da língua portuguesa, e aí a gente pode fazer um filtro dos últimos 10 anos, tá? Então, os últimos... Pena que não tem, o Cielo ele tem esse problema aqui que você não consegue estabelecer efetivamente, que você tem que ir manualmente, né? Eu não entendo isso, não sei se eu não sei fazer, mas enfim. Então, opa, estamos em 2022, vamos até 2012. Acho que já foi. Aplicar filtros. Então, desses aqui, caiu para 2002. Ainda tem muita coisa. A gente teria que tentar rever aqui uma forma de filtrar ainda melhor isso, né? Enfim, aí teria que ver. Um outro detalhe que se vocês perceberem, existe aqui um checkzinho, tá? Que a gente vai selecionando, ó, serve para mim, não serve para mim, serve para mim, não serve. Então dá para ir pulando. Ó, já vi que tem uma questão aqui, ó. Efeito do exercício aeróbico no funcionamento motor límbico, na diabetes de pacientes. O que isso tem a ver com obesidade, com transtorno mental? Então teve alguma coisa ali do critério que não foi muito interessante aqui, né? Enfim. Aí seleciona, se a gente clica aqui, ó, ele vai fazer a lista dos artigos apenas selecionados, para daí a gente começar a fazer a leitura, tá? Temos uma pergunta aqui. Aí a Nina sugeriu de fazer uma redução por 5 anos. Poderia ser, numa quantidade tão grande de artigos, a gente pode tentar enxugar ainda mais. Esse poderia ser um caminho, tá? Carolina, quais descritores que você está usando? Assim, o que é exatamente que você quer pesquisar? Eu queria acessar suicídio, fenomenologia e psicologia. Então vamos Se eu dar. colocando os três, eu não encontro nenhum. Então vamos tentar aqui ver que tipo de estratégia que a gente pode tentar criar, assim. Então vamos lá. Ops. Então, seu tema principal é suicídio. Então sugiro que seja o primeiro termo. Suicídio. Vamos tentar suicídio, psicologia. Em suicídio e psicologia, achamos um texto. Não. Ih, gente, tem que excluir aqui. Peraí. Peraí que tá suicídio. Excluiu. Vamos ver. Suicídio, psicologia. Tá escrito errado. Percebi agora. Suicídio, psicologia. Aí aqui nós já achamos 41, tá? Então a gente pode acrescentar aqui ainda fenomenologia. Não foi encontrado nenhum.
Aí, Carolina, o que eu posso sugerir para você, tá? Tendo em vista que a gente não encontrou a sua leitura de fenomenologia, ela pode ser, então, o elemento crítico que você vai usar. Então, você pode fazer uma revisão sistemática de suicídio e psicologia, entendendo que você está se formando em psicologia, tá? Então, você pega esse grupo de artigos, faz a seleção, faz a leitura geral, e aí, na parte da avaliação, da leitura crítica, efetivamente, você pode fazer um contraponto com a fenomenologia. Então, é possível, numa monografia, você apresentar dessa forma. Tá? Então, uma via, né, pensando na estruturação de uma monografia dessa forma. E aí, resgatando o que o Matheus tinha comentado sobre a dúvida, né, em relação a primeiro capítulo. Tradicionalmente, o que as monografias de revisão sistemática fazem? Um primeiro capítulo de contextualização histórica sobre o tema, sem muito rigor, e aí você vai contextualizando o tema. Segundo capítulo, você entra na apresentação da metodologia, das etapas, de como é que você fez, aí a tabela, o diagrama de fluxo e tudo mais, e já apresenta as categorias, e no terceiro capítulo você faz uma leitura crítica. Você apresenta aí algum tipo de crítica e vai elaborando a temática que se encontra. O Matheus perguntou se tem um padrão de página ou quantidade de palavras por capítulo. Então, página 8 a 10. Palavra eu não vou saber de cabeça assim agora o padrão, mas dá para girar 8 a 10. Se você está trabalhando com muito gráfico, tabela e tudo mais, isso pode ser um pouco maior, porque gráfico e tabela ocupam espaço. Né? Mas é interessante que seja de 8 a 10. Tá? Então, poderia ser uma via, Carolina. Então, Matheus, né, que você quer pesquisar sobre a espiritualidade de profissionais de psicologia. Um primeiro capítulo definindo espiritualidade, pegando, né, o aspecto histórico de como a psicologia abordou a espiritualidade, e aí no segundo capítulo você entra com a sua revisão, ou, sei lá, com a entrevista que você for fazer, alguma coisa assim, pode ser também. Ou se você vai trabalhar então com entrevistas, se você vai manter essa ideia. O seu primeiro capítulo pode ser uma revisão mais ou menos sistematizada. Seu segundo capítulo você já apresenta as entrevistas e análise crítica. Também é um caminho, também dá para fazer assim. Beleza. Diga, Carolina. Em relação às bases de dados, Michael, precisa sempre escolher mais de uma base de dados? Eu posso Depende. trabalhar só com uma, BVS, por exemplo? Então, particularmente depende da quantidade de textos que você acha. É interessante que você coloque, sim, então você está fazendo também pela psicologia. Então a psicologia, ela tem uma base de dados próprio, que é a PepSIC. Então é interessante que você use PepSIC. PepSIC BVS seria bom. Mas se você usar só a BVS e você achar muito artigo, tá válido você manter só a BVS, não tem problema não. E aí eu justifico no texto ter usado só uma por conta dessa quantidade de artigos mesmo que eu encontrei. Perfeito, Eu digo perfeito. que é suficiente para pesquisa? Sim. Tá. Então, um número bom de artigos de revisão para uma monografia é você girar ao redor de 15 a 20 artigos. É um número bom, assim. Entendendo que vocês têm, em teoria, sei lá, 6 meses para fazer monografia, né? Ali, um semestre, né? Eu sei que é um ano, mas em geral o primeiro semestre é mais para vocês se acharem no tema e tudo mais. Mas é um número bom, um número razoável.
entendendo que vocês estão fazendo sozinhos também, né? Se vocês estivessem num grupo de pesquisa, aí o ideal seria um número maior, né? Mas sozinhos, bom número. Tá? Então, vocês podem ter essa meta aí de 10 a 15 artigos, de 15 a 20 artigos. Tá bom? E vocês vocês vão usar esses 15, 20 artigos da busca, mas vocês podem entrar com outros textos na análise crítica. Tá? Vocês podem fazer uma análise crítica daquilo que vocês acham ali, né? No seu caso, Carolina, a análise crítica poderia ser pela via da fenomenologia. Aí você pode pegar outros materiais de fenomenologia para discutir o tema, seu tema principal, né? Então, ó, pesquisas em psicologia discutem tal aspecto. Isso te chama atenção porque pela fenomenologia é um outro aspecto, aí você traz esse contraponto. Fica válido também. Tá bom, obrigada. Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Sim, sei que passamos rápido, qualquer coisa a gente tenta. Ah, isso também é importante que vocês experimentem. Tentem fazer isso nas plataformas para vocês identificarem as dificuldades. E aí depois a gente poder conversar, poder fazer pergunta e avaliar. Tá bom? Aí, ó. Então, algumas pessoas já começaram a fazer. Beleza. Ótimo. Então, vou encerrar a gravação aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Para vocês que estão vendo posteriormente, convite aberto aí para vocês colocarem suas perguntas nos comentários. Valeu, gente!